Boa tarde, meu nome é Regina Isabel Nogueira, sou pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos no Rio de Janeiro. Vou apresentar o trabalho Desidratação do lúpulo Cascade, colhido e classificado em 4 estados de coloração em Nova Friburgo. O lúpulo é uma planta trepadeira, de crescimento rápido, cujo valor produto comercial é a flor, utilizada na indústria cervejeira. Essa flor é um produto muito perecível, e, portanto, necessita de cuidados especiais nos processos de colheita e de pós-colheita. Ocorrem transformações químicas, e essas pétalas desses cones tendem a escurecer, também perder a umidade. Numa planta, se encontram flores em diferentes estados de amadurecimento, fato que justifica a separação dos cones em lotes homogêneos, ocorrendo a classificação. Nós tínhamos um desafio inicial, que era como processar essa matéria-prima, e que cuidados deveríamos ter para a manutenção da qualidade em função dos alfa e beta ácidos e dos óleos essenciais. Os cones do lúpulo Cascade foram colhidos em propriedade comercial em julho de 2019. Foi esperado 2 dias sem chuvas para que ocorresse essa colheita. E esse material foi então levado para a Embrapa. E lá foi feita a seleção, retirando-se aqueles que estavam incompletos ou com pétalas se soltando durante esse manuseio de separação. Foram observados então, classificados então em 4 estágios de senescência, de acordo com a coloração do conjunto das pétalas, que foi do totalmente verde, passando para 1/4 castanha, 3/4 verde, meio a meio, até chegando no finalmente castanho, indicando da importância, da necessidade da pós-colheita, dessa classificação. Após essa seleção, nós pegamos os lúpulos do estágio 1 e 2 e levamos à secagem. O estudo foi conduzido durante 11 horas de secagem, a uma temperatura de 40 graus Celsius, mas notem que não é esse o tempo que nós recomendamos, é o tempo do estudo. Foram tomadas, então, medidas da variação de massa em balança semianalítica para a construção da curva da cinética de secagem. Inicialmente, nós fizemos pesagens a cada 30 minutos, durante as primeiras 2 horas, e posteriormente a cada hora até o equilíbrio, ou seja, quando não se observou mais as variações de massa do material após 3 sucessivas pesagens. Como foi informado, o estudo foi conduzido a 40 graus Celsius, com velocidade do ar de meio metro por segundo, e foram construídas em duplicata. Foram monitoradas a umidade relativa, que se situou na média de 76%, temperatura ambiente do ar ambiente a 26 graus Celsius. Foram feitas análises de umidade pela OAC 2010 e atividade de água utilizando o equipamento Aqualab da marca Decagon. As amostras foram acondicionadas em embalagens metálicas sob vácuo e mantidas congeladas a temperatura de -12 até o momento da determinação de alfa e beta ácidos e dos óleos essenciais importantes na qualidade do lúpulo utilizado nas cervejarias. Aqui tem um diagrama geral do teste realizado na Embrapa, onde nós mostramos aqui o lúpulo nas mini bandejinhas para facilitar a pesagem, e se observou que, independente do estágio, aqui no caso 1 ou 2, houve uma mesma tendência de queda de umidade, chegando aqui em 6 horas, praticamente já estava em equilíbrio, tá vendo? As 3 últimas pesagens sucessivas, se manteve constante, e depois é lógico que se você deixar, ele vai tendendo, só que energeticamente não vale a pena você ficar indo até o equilíbrio. Você chega nesse ponto, você já interrompe. Nesse ponto, o lúpulo já estava com uma atividade de água de 0,5, que se mostra seguro. Então, dessa forma, a gente pode inicialmente recomendar um tempo de 6 horas de processo. Um pouco de boas práticas, que esse secador deve ser colocado com um local mínimo de infraestrutura. As pessoas envolvidas diretamente no processamento do lúpulo devem prestar atenção à higiene pessoal,
com as mãos sempre limpas, os cabelos protegidos para evitar que caiam sobre o produto. Os cones de lúpulo devem ser distribuídos cuidadosamente sobre as bandejas, formando uma camada uniforme. Ao final, ele deve ser colocado num recipiente fechado, aguardando seu resfriamento, para que depois siga para uma embalagem. No caso aqui, nós recomendamos aquela de polietileno associada aos laminados de alumínio. E questões ainda a serem respondidas pela pesquisa é a relação, né, da desidratação e a qualidade dos alfa e beta ácidos e óleos essenciais, em função até das cultivares que estão sendo introduzidas na região, tempo de processo, né, tempo e temperatura de processo, que em função dos diferentes locais pode ter necessidade de ajuste, e aí a gente tem que estabelecer a vida útil desses cones desidratados, escolher uma embalagem adequada e também a oportunidade para o desenvolvimento de novos produtos. É isso que eu tinha para apresentar e agradeço a atenção. Muito obrigada.